Bem-vindos ao segundo episódio do Somos Espelhos, porque toda a gente tem uma história que merece ser contada. E finalmente tenho aqui a minha querida Ana Paula Lago. Não foi fácil conseguirmos, conseguirmos compatibilizar agendas, mas finalmente conseguimos. Um, e a Ana Paula é terapeuta xamânica, terapeuta de terapia regressiva, constelações familiares, palestrante, facilita retiros, mestre de Reiki, várias coisas, mas ela contará um pouco melhor do que eu. E isto vai já de encontro à minha primeira questão, que é: como é que tu ajudas hoje em dia as pessoas? O que é que tu fazes? Ah, Olá, mais uma vez, muito grata pela oportunidade e pela tua simpatia em ter sentido que a minha história poderia ter interesse e que eventualmente até poderia dar exemplo de vida para alguém que nos estivesse a ouvir. E pronto, e falar de nós é sempre agradável e, portanto, muito grata, minha querida, pelo convite. Um, então, como é que eu ajudo? Principalmente pela minha presença. Eu acho que o mais importante é que cada vez mais nos sintamos presentes e inteiros quando estamos em conexão com a outra pessoa. E isto não é só nas consultas, não é? Porque às vezes dou por mim a perceber que ajudei alguém e não foi dentro da consulta, foi fora. Porque nós estamos sempre a dar o exemplo e nós estamos sempre a fazer escolhas e podemos sempre dar um sorriso, às vezes com uma coisa muito simples. No outro dia estava num sítio onde, pelos vistos, as pessoas não são muito elogiadas e eu apeteceu-me, porque era justo, dar esse elogio, e a pessoa ficou assim muito baralhada, porque eu comecei por dizer, posso dizer uma coisa, e a pessoa já estava em posição de defesa, e, e depois eu elogiei e a pessoa ficou assim muito confusa a olhar para mim e disse: ninguém faz isso, nós não estamos nada habituados e, portanto, muito obrigada. E depois percebi que eu tinha depois uma outra parte onde essa pessoa com quem eu falei, ela trabalhava em equipa, e depois eu percebi que de repente havia um burburinho enorme porque ela tinha ido contar o meu comentário à equipa e provavelmente aquilo deve ter ganho, deve ter feito as pessoas sentir que tinham ganho o dia. E portanto, nós estamos sempre a ser convidados a fazer estas pequenas escolhas, e não custa nada muitas vezes. Por isso, quando nós estamos muito presentes connosco, muito inteiros, muito tranquilos, conseguimos muito mais perceber que quando nós iluminamos o outro, isso não interfere em nada e não limita nem diminui a nossa luz. Antes, pelo contrário, só amplifica. E claro que às vezes, ao fazer coisas destas, também nos pomos a jeito e há que saber lidar com isso, porque os egos às vezes nem sempre são muito bonitos e, portanto, também temos que estar preparados para essas respostas menos simpáticas. Em consulta, eu tenho aqui a sensação que eu tenho é que eu vivi 3 vidas numa vida e de todas elas eu trouxe alguma coisa, não é? Porque a minha vida não começou logo aqui na área das terapias como terapeuta, já fiz muitas outras coisas, já fui professora, já fiz muita coisa e, e então de todas essas fases da vida trazemos sempre qualquer coisa que nos enriquece e trazemos pessoas, que foi a coisa mais importante que eu trouxe de cada uma dessas fases da vida. Então, a nível terapêutico e dentro de consulta, pronto, a base do meu trabalho é toda muito à volta do xamanismo, foi aí que tudo começou. Na verdade, começou com o Reiki, em 99, quando ainda éramos assim umas pessoas muito estranhas que andavam ali a pôr as mãos e a fazer umas coisas que não se viam e que não se percebiam muito bem o que é que fazíamos, mas que realmente resultavam. Os primeiros encontros ainda foram em salas de hotel alugadas. Portanto, o Reiki provavelmente ainda estava eu na minha primeira fase da vida, na minha vida antiga, na minha outra vida, e provavelmente o Reiki foi o que despoltou o ativador e o que abriu muitos caminhos, e eu já vi isso acontecer com mais pessoas, não é? Portanto, ele foi o Temos isso facilitador. em comum também, porque eu também comecei pelo Reiki em 2005. O Reiki acontece muito isso, não é? Ele ativa e traz-nos de volta a nós.
E, portanto, depois, mesmo que a gente não queira, a vida começa-se a movimentar toda, não é? É muito transformador. Então, tudo começou aí no sentido de transformar. Antes disso, eu já tinha tido uns momentos de alguma crise, vamos chamar espiritual ou existencial, que também me foram conduzindo para aqui. Mas, de facto, foi depois uma fase muito, muito complicada da minha vida, que me levou a conhecer uma pessoa, por acaso, na praia de inverno, onde eu estava a meditar, e que depois me levou para um espaço que se chamava Quinta da Paciência, onde depois percebi que estava lá um cartaz de um senhor xamã que fazia uns retiros, e que o próximo retiro o tema era relacionamentos, portanto eu percebi logo que tinha que marcar com ele. Como eu achava que não tinha ainda capacidade para fazer o retiro, marquei uma consulta. E pronto, e isso mudou a minha vida a 180 graus, porque nessa consulta não só ele me ofereceu a ferramenta dele, ele tinha vivido 12 anos com a tribo Lakota, e portanto ele entrega-me o material dele nas minhas mãos e diz-me: a partir de hoje isto é teu. E aquilo foi assim um grande susto, porque eu não sabia o que havia de fazer e senti muito, ainda não sabia na altura receber, portanto aquilo foi para mim assim muito desconfortável. Como a Material seguir dele, estás a falar das cartas cartas xamãs, certo? chamadas, sim. Ele tinha-as trazido da tribo Lakota dos Estados Unidos, e era instrumento de trabalho dele, e de repente ele diz-me: a partir de hoje isto é teu, escreve uma dedicatória no livro, e depois diz-me que precisava que eu tirasse um dia para fazer um ritual iniciático com ele, que eu pensava que era normal, que toda a gente fazia isso no início. Portanto, não me admirei muito e de facto lá consegui arranjar 2 dias depois tempo, soube depois que ele tinha desmarcado as consultas dele todas desse dia, e depois disse-me que eu tinha que ir àquele retiro, e rapidamente passei a ser tradutora, assistente, uma série de coisas. E, e pronto, e aprendi muito, muito, muito. Isso mudou a minha vida, mudou a minha forma de estar na vida, porque o xamanismo não é uma religião, não, é uma prática, é uma forma de estar na vida, é uma filosofia de vida, se quiserem chamar assim, e é também uma Ir, filosofia e uma forma de estar espiritualmente na vida. Vou pedir para tu aprofundares um bocadinho por aí mais daqui a pouco, porque Sim, acho que é importante também para as pessoas perceberem e conhecerem, porque há muita gente que também não conhece. sim, sim, ainda está muito pouco desmistificado, e gosto muito de falar nisso precisamente para desmistificar. E pronto, a base é essa. Depois, entretanto, foram surgindo outras ferramentas para além das cartas de cura xamã. Foi surgindo a terapia regressiva, primeiro com uma mestra holandesa, que também começou tudo assim por brincadeira durante uma palestra, que me escolheu para eu ser a pessoa que fez a demonstração. E depois ficámos em contacto, e depois ela também me chamou para ser assistente dela, e pronto, era eu que lhe organizava tudo cá em Portugal. E depois apareceu a Alma Soma, onde fiz mais formação de terapia regressiva, e depois apareceu a terapia transpessoal, com a Escola de Desenvolvimento Transpessoal, e agora mais recentemente, depois também fiz lá o primeiro curso de constelações familiares, depois entretanto agora também fiz formação avançada de constelações, com a Paula Posse, e portanto as coisas foram Estão acontecendo. interligadas também, não é? Está tudo muito interligado, no fundo. Tá, o que eu sinto é que nós somos o resultado aqui, aquela história de que nós carregamos uma cruz. O que eu sinto é que nós somos uma cruz e nós estamos a cumprir uma cruz, e precisamos é cada vez mais desvendar essa cruz e conhecê-la. E a cruz é muito simplesmente aquilo que a cruz significa, que eu não sabia. Quando estive no Vaticano é que me explicaram o significado da cruz, que tem a ver com nós temos que percorrer um caminho na horizontal, um caminho que nós no xamanismo chamamos o caminho negro, que é o caminho que nós percorremos em cada vida, que tem que ser cumprido, onde estamos a cumprir um destino, onde trazemos uma missão, e portanto, quanto mais nós nos alinharmos com esse propósito de vida, com esse destino e com a razão para a qual nós fomos chamados a voltar a encarnar aqui, mais nós estamos a contribuir para a outra face, para o outro eixo da cruz, que é a vertical, que é aquela que a nossa alma tem vindo a percorrer e que nos encaminha e que nos ilumina. Então, quanto mais nós vamos conhecendo o nosso caminho vermelho, mais vamos conseguindo percorrer o nosso caminho vermelho, o nosso caminho negro, mais conseguimos percorrer o nosso caminho vermelho, e isso é feito muito à custa de parar para nos conhecermos, disponibilizar-nos para nos conhecer e disponibilizar-nos para irmos encontrando tudo aquilo que nos prende ao passado e tudo aquilo que também nos pode estar a prender a um futuro
que nos tira do momento mais importante da nossa vida, que é o momento, o agora, é o cruzamento da cruz. E, portanto, nós estamos sempre a tentar ir para aquele ponto central em que todas as direções se cruzam. Portanto, no fundo, o meu trabalho é ajudar as pessoas a desvendar a sua história, não é? Aquilo que eu chamo a linha do tempo. Portanto, nós podemos ir à linha do tempo, trabalhar tudo aquilo que precisa de ser trabalhado, para estarmos cada vez mais no momento presente e cada vez menos. Claro que eu estou sempre presa, ligada, não é? A palavra presa não está correta. Nós estamos sempre ligados ao passado, porque ele faz parte e também nos traz património e também nos traz ensinamentos. A questão é exatamente essa: eu estou preso ao passado ou estou ligado ao passado? Porque se eu estou instável, se eu estou ligado ao passado, eu trago isso como uma coisa positiva para a minha vida atual. Portanto, a mesma coisa relativamente à nossa ancestralidade, não é? Muito da nossa história não está condicionada pelas minhas histórias, das minhas vidas passadas, ou da minha infância, ou da minha adolescência, está muito condicionada pelas histórias que eu trago do património dos meus ancestrais, aos quais também posso estar preso, porque estou a repetir, estou a honrar, estou a trazer, a compensar um determinado desequilíbrio, ou estou de facto só a trazer esses ensinamentos e toda essa sabedoria e a beneficiar dela. Portanto, no fundo, hoje em dia eu consigo trabalhar, porque o xamanismo trabalha em todas essas dimensões, e portanto eu posso ajudar a pessoa a trabalhar na sua linha do tempo e a ir desmontar os seus nós, não é? Os seus bloqueios ou os seus aprisionamentos, ou aquilo que está a fazer com que a vida esteja estagnada, e também posso ir perceber até que ponto a pessoa não está disponível, não só para resolver o seu karma pessoal, mas também para resolver as suas questões kármicas familiares. E pronto, e é um bocadinho este universo maravilhoso que eu tento fazer chegar às pessoas, porque foi o que me fez muito sentido a mim, foi aquilo que me tem acompanhado e que me tem curado a mim. E um dos meus propósitos de vida é partilhar com os outros aquilo que me chega, portanto, não só a nível do trabalho terapêutico que eu já fiz e que agora partilho, e tenho uma sorte incrível de o poder fazer porque adoro o que faço, como também, às vezes, de uma maneira um bocadinho mais mental, como tu disseste nas palestras e em tudo isso. Os retiros surgiram mais tarde, e foi assim uma espécie de um pedido, quase que fui empurrada, não é? Como ao curso das cartas também fui um bocadinho empurrada, tu fizeste parte dos primeiros alunos que não foi bem tirada a ferros, mas quase. Pouco se falava disso na altura, não havia quase nada. Hoje em dia há muito. Hoje em dia é muito fácil encontrarmos retiros em muitos sítios, mas na altura era assim uma coisa vista como para se orientar retiros, uma pessoa tinha que ser um grande guru, não é? Só os grandes gurus é que orientavam retiros. E faz algum sentido, porque de facto também já hoje em dia passou-se para o contrário, não é? Para o oposto. Que estou a perceber que acho que estou a ficar sem bateria. Então, agora também há um excesso de fanatismo. Sim, sim. Não te queria interromper, mas então só para contextualizar um bocadinho as pessoas. Tu tinhas uma carreira muito promissora na gestão e no marketing, foi aí que tu te licenciaste e foi aí que começou. Licenciei-me e fiz um MBA. Exatamente. Portanto, era um caminho assim, que estava até a correr muito bem e era muito promissor, não é? Sim, sim. De repente, tudo mudou e, no fundo, muitas vezes é preciso nós voltarmos atrás e reencaminharmos a vida novamente, ajustarmos a rota para estarmos de acordo também com a nossa missão, não é? Com quem nós somos. O que eu percebo hoje é que, de facto, a vida tem um fluxo próprio. E acreditemos ou não que existe um destino, ou seja, a maior parte das pessoas que vêm e perguntam, então veja lá qual é que é o meu destino. O destino não é o caminho. É o caminho, aquela história de que o caminho já está traçado. Provavelmente o que eu sinto é que talvez exista um caminho mais provável de ser percorrido. Mas nós temos livre-arbítrio, não é? Claro. E, portanto, eu acredito muito e não abdico de continuar a acreditar no livre-arbítrio. Portanto, quando nós compramos uma viagem de avião,
e dizer, a pessoa não nos pergunta, olha, qual é que é o caminho que quer percorrer, a pessoa pergunta-nos qual é que é o destino. Portanto, esse destino de chegada, ao qual muitas linhagens designam por propósito de vida. Portanto, o propósito de vida é aquilo, é o para que é que eu vim cá outra vez, o que é que eu estou cá a aprender, o que é que eu estou cá a cumprir. E eu acredito muito, e tanto que um dos workshops que fazemos e onde podemos trabalhar é com o Tótem dos 9 Animais de Poder, e de facto é uma ferramenta milenar, muito antiga, que eu tive o privilégio de ter acesso a ela, e de facto, se há ferramenta que me tem trazido imensa orientação para o meu caminho, tem sido eu conhecer os meus poderes, não é? Aquilo é um tótem em que nós vamos desvendar quais são os 9 animais de poder que nos orientam nas várias áreas da vida. E de facto, esse propósito de vida, essa razão de ser de eu voltar cá ao planeta, eu acredito que de facto todos nós trazemos. E provavelmente até escolhido, principalmente pelas almas que já estão mais conscientes, escolhido por nós. Se calhar as que estão ainda mais imaturas, talvez não, não é? É-lhes indicado um caminho, um propósito. Mas as almas que já estão mais conscientes, eu acredito que elas escolhem e que têm essa capacidade de também fazer escolhas logo ainda antes, não é? De voltar cá. Mas de facto nós temos é que desvendar o nosso destino, e o destino é o ponto de chegada, não é o caminho para lá chegar. O caminho para lá chegar depois provavelmente temos vários e não tão taxativamente definidos a priori. Daí o livre-arbítrio, não é? E o A forma livre-arbítrio. como fazemos e por onde é que passamos para chegar lá. Sim, e os obstáculos vão surgir, depois a nossa escolha perante os obstáculos também depende do nosso livre-arbítrio. Eu posso cair e não me levantar mais, posso ficar à espera que alguém me venha levantar, posso ficar a sentir-me muito vitimizado e muito a sentir-me muito traído pela vida, ou posso levantar, sacudir a poeira, ver se fiz algum arranhão e andar para a frente e contornar o obstáculo, arranjar maneira de o superar. Portanto, tudo isso faz parte dos nossos pontos de viragem, dos nossos desafios, que podem ser grandes lições. Depende Já da forma tiveste como nós alguns? olhamos para elas. Já tive alguns, já tive alguns. E diz-me uma coisa, também temos isto em comum. Como é que uma pessoa tão mental, não é? Tão racional, como é que lidou com esta questão de saber que tem intuição, de saber que existe intuição desta parte toda espiritual? Como é que lidaste com isso? A primeira pergunta que eu fiz ao meu mestre foi: mas está-me a oferecer as cartas a mim? Eu que sou tão mental, eu que sou tão racional? E diz ele: ser mental não é ser racional. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu sei o que é que estou a fazer, porque tu és muito intuitiva. E eu, muito intuitiva? Onde é que ele está a ver isto? Sim, eu lembro-me que de início, quando eu comecei, quando comecei no Reiki, perguntavam-me o que é que eu sentia em relação a um assunto, e eu a resposta que dava era: o que é que eu sinto? Eu sei lá o que é que eu sinto, eu sei o que é que eu penso sobre esse assunto, agora o que é que eu sinto sobre esse assunto, eu não conseguia. Portanto, isto ainda antes de conhecer o Brian. Um, Depois foi um processo e não foi fácil, porque o conceito que nós temos e a nossa mente o que acha é que para sermos mais intuitivos temos que ser menos mentais. E durante muito tempo era esta a lógica vigente, e havia até mesmo muitos orientadores e muitos facilitadores que defendiam isto. E até houve uma pessoa, também ligada ao Reiki, que me disse isto: o teu problema é seres muito mental, se fosses menos mental, se calhar as coisas fluíam de uma maneira diferente. E eu só pensava: bolas, mas eu gosto tanto de ser mental, eu gosto tanto de ser inteligente, e eu agora vou ter que emborrecer para poder ser intuitiva. Não sei se quero, mas por outro lado eu queria ser mais intuitiva, portanto andava aqui num conflito interno muito grande até É conseguir esse perceber. conceito, na verdade, não é? É como se isso fosse um bolo, não é? E portanto, para eu ter um lado intuitivo mais desenvolvido, eu tenho que encolher o lado mais mental, que abafa supostamente o lado intuitivo. E então andei muitos anos às voltas com isto e fiz muita terapia também com esse tema. Até que depois um dia caiu-me assim uma ficha daquelas grandes em que eu percebi que para eu ser intuitiva eu não preciso de ser mental, eu preciso é de ter maior ascendente sobre o meu lado mental. E portanto eu tenho é que fazer escolhas sobre como é que eu lido com o meu lado mental e como é que eu lido com o meu lado intuitivo. Como é que eu faço para desenvolver o meu lado mental? Eu ainda hoje continuo a estudar e a trabalhar e a desenvolver o meu lado mental. Agora até estou a estudar psicologia, ciência nesta área,
E, portanto, e isso em nada está a interferir ou a prejudicar a minha intuição, que cada vez também está mais desenvolvida e também está maior, também tenho andado a fazer coisas nesse sentido. Ainda em breve irei participar num retiro xamânico, onde só vai lá estar a intuição funcionar e as questões mais energéticas. Portanto, a intuição é como se fossem. Estamos a falar de campeonatos diferentes e estamos a querer misturar tudo no mesmo campeonato. Estamos a querer misturar tudo no mesmo bolo. E eu cada vez mais sinto que termos uma boa base mental em nada invalida nós termos uma boa base intuitiva. Antes, pelo contrário. Porquê? Porque quanto mais mental eu sou, quanto mais conhecimento eu tenho, mais segurança eu também tenho, mais ferramentas eu tenho e mais controle sobre esse lado mental eu tenho. Porque eu conheço, porque eu vejo não é ele que me controla a mim, sou eu que o controlo a ele, porque me conheço, porque o conheço, porque conheço como é que ele funciona e porque tenho os conhecimentos necessários que às vezes também posso beneficiar disso, não é? São coisas que outras pessoas já acederam, outra informação que também está disponível para mim, e, portanto eu posso ir buscar aí. Agora, eu também tenho um outro lado que tem uma linguagem completamente diferente, porque a linguagem da intuição vem do coração, não vem da mente, e que nós não somos obrigados a ativar, não somos, mas está lá sempre. Quando acontecem as sincronicidades, quando acontecem as coincidências, quando acontece algo que nos faz perceber que nós não controlamos tudo na nossa vida, aí é o nosso lado intuitivo, é o nosso ser superior, é outro diálogo e são outros fatores e outros elementos a entrar em contacto connosco e a orientar a nossa vida. Provavelmente os nossos guias, ou os nossos anjos, ou o grande pai, ou a grande mãe, ou aquilo em que as pessoas acreditarem. Porque também nunca estamos, há uma lei, que é a lei da proteção, que nos diz que nós estamos sempre protegidos, seja lá pelas pessoas visíveis, seja lá pelas pessoas invisíveis. A nós é que nos custa muito acreditar nisso. Pois, é verdade. E a nossa mente às vezes duvida disso e questiona. Eu acho que Portanto, essa questão de nós queremos o ciência controlar. mental o crescimento mental não invalida em nada, antes pelo contrário, complementa. Quando depois conseguimos ser cada vez mais mentais e cada vez mais intuitivos, aí é que depois começa-nos a chegar, porque nós também, para sermos muito intuitivos e para recebermos muita informação, aquilo que eu chamo os downloads, que às vezes tenho o privilégio de receber, se eu não tiver uma boa estrutura mental, eu também não estou preparada e não estou capaz para os receber. Claro, claro. E o controle tem muito a ver com medo, não achas? O facto das pessoas quererem Realmente controlar muito tudo. tem a ver com a nossa mente está cá e está programada para nos fazer sobreviver. Portanto, ela está automaticamente vocacionada para estar alerta sobre tudo aquilo que pode pôr em perigo a nossa sobrevivência. E ainda bem, porque senão, de facto, nós podemos correr perigo, porque a experiência aqui é de dualidade e, portanto, existem desafios, existem buracos na estrada, existem curvas, existem coisas que nos podem pôr a vida em perigo. Existe doença, não é? Existem ameaças que nos podem, existem acidentes, não é? Se nós não tivermos o devido cuidado. Portanto, o facto de nós sermos muito intuitivos, dá-nos um ascendente e dá-nos outras formas de aceder à informação e informação que em geral vem de partes de nós mais elevadas que nos ajudam a relativizar essa necessidade de controle e essa necessidade de medo. Porque quando nós percebemos que não controlamos tudo na vida, temos duas hipóteses. Ou ficamos soterrados nesse medo, porque se eu não controlo tudo, então eu estou em perigo. É automaticamente o nosso cérebro faz logo, a nossa mente faz logo essa associação de ideias. Portanto, se eu não controlo tudo, então eu estou em perigo. E das duas, uma. Ou entro em depressão e fecho-me em casa e desenvolvo fobias e, portanto, fico a tentar perceber e a tentar antecipar, e por isso também a nossa mente faz estatísticas, faz previsões, para se sentir mais segura, para poder lidar com esses inesperados, porque os inesperados estão sempre lá. Ou então desenvolvo a minha fé, desenvolvo a minha intuição, desenvolvo um outro lado meu que me faz saber lidar com essa certeza de que eu não controlo a vida. E quanto mais eu a quiser controlar, mais a vida me controla a mim. E, portanto, perante isto, das duas, uma,
ou eu desenvolvo sistemas que me fazem controlar esse medo e que me fazem sentir cada vez mais seguro para prever tudo, e muitas das ferramentas de previsão que existem, até mesmo em que se usa também a intuição, são ferramentas que se apoiam muito no mental, no nosso corpo mental, ou então eu entrego o mental e vou buscar ferramentas que vão buscar a informação ao coração, vão buscar a informação àquilo que eu cá dentro sei que é a verdade, eu sei que é por ali. E quando eu sei que é por ali, dá trabalho, porque nós não somos educados para fazer este tipo para trabalhar este tipo de linguagem, não é? Na Às vezes sociedade ocidental. é tão simples quanto isso, não é? Às vezes não é preciso a pessoa estar a trabalhar extremamente e diariamente a intuição, às vezes é só Não. ouvir-se um bocadinho, não é? E sentir que é por É, aqui, está certo. é desenvolver uma relação próxima com aquilo que nós chamamos a voz interior, que ela está sempre lá, e temos é que perceber se é o tico ou se é o teco, não é? Nós temos sempre um tico e um teco a falar connosco, e portanto, qual deles é como o grilo falante do Pinóquio, não é? Qual deles é que nós estamos a alimentar? E perceber que cada vez mais temos que nos reconciliar com esta linguagem do coração. É o sentir. Nós não estamos habituados a responder à tal pergunta que me fizeram, que é o que é que tu sentes em relação a isso? Exato. É o que tu pensas Eu sempre. penso, porquê? Porque o pensar vai buscar os prós e os contras, faz uma lista de coisas positivas e de vantagens e uma lista de coisas negativas e de desvantagens e decide a partir daí. É o mais Essa é a seguro. linguagem da mente. Essa é a Também. linguagem que nos foi ensinada, não é? Todo o sistema de ensino está vocacionado para isso. Irmos buscar a ciência, não é? É nisto que se baseia e é muito é uma linguagem muito válida. E depois existe uma outra linguagem que é eu sinto conforto ou desconforto em ir por ali. Uhum. Como é que eu me sinto imaginando-me naquela situação, ou a dizer que sim ou a dizer que não. E quando Uhum. nós depois nos pacificamos e simplesmente paramos para sentir, paramos para estar presentes e sentir o que é que nos vem desse lado intuitivo do nosso coração, aí em geral estamos mais próximos da verdade. E E temos já as respostas, geralmente temos as respostas. porque em geral a lista das vantagens e das desvantagens nunca está completa, nós nunca temos a informação toda, é uma informação que está limitada, tal como na ciência, todas as investigações têm que partir de pressupostos, não é? E os pressupostos não são infinitos, e partem de uma amostra, que também depois se extrapola ou não para a população. Mas a ciência também tem as suas limitações. Portanto, a mente é limitada. Apesar de ter competências ilimitadas, que nós ainda estamos a conseguir descobrir muita coisa relativamente ao nosso cérebro e à nossa capacidade mental, a forma como depois usamos a nossa mente tem pressupostos que são limitados, enquanto que a linguagem do coração não tem esses limites. É muito, muito bonito, mesmo muito interessante esta perspectiva. Há bocadinho estavas a falar estavas a entrar pelo que é o xamanismo e agora é que Sim, vamos entrar nisto a sério, porque há muita gente que ainda não tem noção, há pessoas que pensam, aquela coisa dos índios que eles fazem lá no sim, Brasil. uns tambores e sim, umas coisas. Há pessoas, não, mas eu ouvi dizer que vem da Sibéria. Então é um bocadinho confuso. Consegues explicar-nos aqui resumidamente o que é o xamanismo e como é que ele se pratica mesmo nas cidades hoje em dia? Então, o xamanismo é a via espiritual mais antiga que se tem conhecimento no planeta. Ela anda aqui um bocadinho e há quem diga que não, que é o budismo, há quem diga que não, que é o hinduísmo. É uma das mais antigas, se não a mais antiga. Ah, e, e ela tem um propósito, ela não pretende ter razão, não pretende ser a via, a verdade, aquelas coisas todas que depois vieram muito associadas à religião. A minha religião é que é boa e eu vou-te converter e eu vou-te convencer que a minha religião é melhor que a tua. E está tudo certo, são caminhos que a humanidade tinha que percorrer. Mas o xamanismo não pretende convencer nada a ninguém e é simplesmente uma via espiritual, e que abarca e que não é nada incompatível com nenhuma religião. Porque é a tomada de consciência de que nós somos todos um só,
estamos todos ligados, e estamos todos ligados não só entre nós, humanidade, como estamos ligados ao mundo vegetal, ao mundo animal e ao mundo mineral. E isto não só a este mundo terreno, à natureza, à Mãe Terra, como também estamos todos ligados às estrelas e ao cosmos e à Lua e ao Sol. E, portanto, esta consciência de que estamos todos integrados e todos fazemos parte de uma grande internet, não é? Que a internet, no fundo, é uma réplica de uma rede, um sistema ao qual estamos todos ligados. Isto é milenar, é muito antigo e os grandes xamãs sabiam disto e passavam isto aos seus descendentes. Por outro lado, tudo o que se faz no xamanismo tem um propósito de cura e tem um propósito que parte do coração. A linguagem do xamanismo é a linguagem do coração. E, portanto, muitas vezes fazem-se coisas por intuição, muitas vezes fazem-se coisas que não têm comprovação científica. Os xamãs, havia dois tipos, havia os holy men e os medicine men, ou seja, o que podia ser holy women ou medicine women, tanto podiam ser homens como mulheres. Em geral não havia um, havia vários. Havia um principal ao qual os outros reportavam, ou dois principais aos quais os outros reportavam, e o Holy Man é um bocadinho correspondente ao homem espiritual, ou se quisermos, ao orientador espiritual. O Medicine Man era o curandeiro, era aquele que estava mais ligado à cura física e energética. E, por exemplo, os Medicine Men ou as Medicine Women, quando alguém surgia com uma situação de saúde, eles iam para a floresta ou iam para o mato e falavam com as plantas e não só tinham conhecimento porque o xamã anterior já os tinha ensinado e já os tinha treinado, portanto eles sabiam que aquela planta era boa para aquela situação, como eles falavam com as plantas e recebiam essa informação e sabiam qual era a mesinha ou o unguento ou a técnica que tinham que utilizar e durante quanto tempo para sarar aquela situação e para curar aquela pessoa daquela situação de doença. Porque a doença não existe, não é? Agora já se começa a falar um bocadinho disso. A doença não existe, existe a ausência de saúde. E, portanto, a doença é sempre qualquer coisa que não foi vista, e as constelações então agora trabalham imenso nisso, e ainda bem, porque a doença é sempre qualquer coisa que o corpo me está a dizer e que eu não vi, e que não foi vista, e que pode ser, não foi vista em mim, nas minhas emoções, nos meus pensamentos, na minha história, ou não foi vista na minha família. E, portanto, quando eu começo a trabalhar com os meus antepassados e lhes começo a pedir ajuda para eles me virem ajudar a curar esta pessoa e a ver o que eu não vi, ou vou fazer uma viagem xamânica para resgatar uma parte da alma que está lá atrás a pedir para ser vista porque ela precisa de ser resgatada e está na hora dela voltar, automaticamente a doença regressa e a chamada doença deixa de existir. E isto é algo que já se sabia desde há muito tempo. Portanto, as ferramentas com que eu trabalho hoje em dia é aquilo que eu chamo o xamanismo moderno. Porque eu com a terapia regressiva vou fazer resgates de partes da alma, que era isso que os xamãs faziam antigamente, mas com outras técnicas. E quando eu faço agora constelações, os xamãs sempre fizeram constelações e sempre invocaram o equilíbrio da família e sempre invocaram o honrar, quer tenham feito asneira ou quer tenham feito coisas muito meritórias, sempre invocaram honrar os antepassados e honrar os ancestrais. Portanto, quando nós estamos a fazer constelações hoje em dia, estamos a fazer aquilo que sempre se fez nas tribos. E eles faziam muito trabalho. Eles não tinham televisões, não é? Portanto, eles juntavam-se. Eu tive o privilégio de estar com a tribo Pataxó na reserva deles. É muito raro eles abrirem as portas, mas tive esse privilégio. E tivemos uma noite mágica. Nós tirámos fotografias, não sei se sabes o que é que são orbes, e se as pessoas que nos estão a ouvir sabem o que é que são orbes, mas são presenças energéticas, bolinhas, que se podem fotografar, que às vezes aparecem nas fotografias assim de maneira um bocadinho inesperada. E eu tenho fotografias em que as orbes que estavam naquela igreja, no fundo, aquele recinto é a igreja deles, é onde eles se reúnem para dançar, para celebrar, para orar, para meditar, para invocar os antepassados, para fazer trabalho na tribo.
é onde eles trazem para que a tribo toda faça parte de determinado tipo de processo de cura de alguém da tribo. Portanto, é um trabalho, é um espaço extremamente trabalhado energeticamente, e a quantidade de orbes era tanta que nós temos dificuldade em ver as pessoas que estão na fotografia. Incrível. Incrível, nunca tinha visto nada, e nós pensámos que pronto, que houve uma primeira pessoa que tirou uma fotografia que apareceu isso, e nós pensámos que era um problema do telemóvel da pessoa, só que depois, entretanto, houve várias pessoas que tiraram fotografias, e as fotografias saíram todas dessa maneira. Portanto, não era que parecia chuva, como se a câmara tivesse cheia de pingos de chuva, e não, era mesmo a energia que era tão visível e era tão intensa que até era fotografável. E guardo essas fotografias religiosamente. Então, eu tive esse privilégio de estar na tribo, e assistimos a alguns processos de cura, e, e é muito, o trabalho faz lembrar muito o Avatar. Hum. Aquela irmandade que se gera ali à volta daquela árvore para fazer um processo de cura, e todos a cantar e todos a mantrar e todos ligados ao mesmo princípio e ao mesmo tema. É muito esse o espírito e a energia que se vive nas tribos, ainda hoje. Ainda E é hoje. isso que tu tentas trazer também para as reuniões de tribo que facilitas. Pelo menos é o que Sim, eu sinto quando estou lá. é, é, é muito importante nós percebermos que cada vez mais nós vamos sendo catalogados como os esquisitos da família, não é? Ou os esquisitos do grupo de amigos, ou os esquisitos no grupo de trabalho, porque de facto a maior parte da população ainda não está desperta, ainda não está consciente, e nós não somos os iluminados que nos deram, não é? Ainda nos falta muito para sermos iluminados, mas já somos um bocadinho de nada mais conscientes, e claro que quando somos um bocadinho mais conscientes, não temos aquelas ideias e aquela forma de estar da maior parte das pessoas, porque nós somos pessoas, animais, que precisam muito de pertencer, não é? Nós precisamos de ter um grupo ao qual pertencemos, precisamos nos sentir aceitos, isso dá-nos segurança. E, portanto, em geral, temos tendência para ir atrás do rebanho, ou para ir atrás do cardume, ou para ir atrás do grupo ao qual pertencemos, e, portanto, tentamos ser iguais, não é? Nós conseguimos perfeitamente perceber se estamos a olhar para um grupo de surfistas ou se estamos a olhar para um grupo de empresários, porque eles vestem-se de maneira, não é normal, a menos que tenha chegado do trabalho e vá fazer surf a seguir, mas não é normal vermos uma pessoa de gravata num grupo de surfistas, não é? Porque nós precisamos desses códigos, não é? Precisamos dessa pertença. E cada vez mais encontramos os nossos grupos de pertença, que podem não ser a família, podem não ser o grupo de trabalho, pode não ser o tradicional grupo de amigos. Encontramos um grupo onde nós encontramos pessoas que pensam da mesma forma que nós, e que falam a mesma linguagem que nós, é fundamental, porque cada vez mais esta polarização vai acontecer. E, portanto, vai haver cada vez mais pessoas a querer ficar muito agarradas às questões da matéria, e vai haver cada vez mais. E às questões do que é veiculado pelos meios de comunicação social, pelo pensar o mesmo que toda a gente pensa, porque precisam de se sentir e de se identificar com isso, e cada vez vai haver um grupo que se vai destacar e que já está naquilo que nós chamamos a nova era, não é? A nova era já não vai acontecer, já está a acontecer, agora já está a acontecer. E o novo paradigma já está a fazer efeito e a vir para a nossa vida. No Retiro aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido no espaço de minutos. Estava indecisa se ia o pão era maravilhoso, abençoado pão feito lá por umas senhoras, e eu estava ali indecisa se ia buscar mais um bocadinho no pequeno almoço, estava indecisa se ia buscar mais um bocadinho de pão com manteiga ou não, que a manteiga também era caseira, deliciosa, e então estava ali indecisa e tal, e então levantei-me e decidi resistir e fui buscar uma peça de fruta, mas de facto estava-me a apetecer o pão com manteiga. E quando eu chego ao meu lugar, e estavam várias pessoas na mesa, eu tinha meia fatia de pão com manteiga no meu prato. Ninguém sabe como é que aquela foi, quem é que o pôs, quem é que adivinhou que eu estava ali indecisa e que me estava mesmo a apetecer aquela fatia de pão. E eu disse, que engraçado, quem é que adivinhou? E depois comecei a dizer, foste tu, não foste. Não,
não fui eu. Já me estava a preparar para agradecer, mas quem é que adivinhou os meus pensamentos já? É mistério, ninguém sabe como é que apareceu ali aquele pão, As mas sincronicidades. mas isto vai acontecer mais vezes, não é? Quando nós estamos muito alinhados e Uhum. quando nós estamos muito sintonizados, a chamada lei da atração, que hoje em dia já não se chama lei da atração, chama-se lei da assunção, a chamada lei da atração vai fazer mesmo que as coisas funcionem. Portanto, de acordo com a vibração em que estivermos, assim nós atraímos aquilo que está na nossa vibração. E de acordo com aquilo que nós pensarmos, também estamos a atrair o que está nessa vibração e nessa frequência, do que pensamos, do que dizemos e do que É um estamos a ser. todo. É um É, todo, porque as pessoas pensam, mas eu faço tantas, digo tantas vezes a mesma coisa e penso tantas vezes a mesma coisa, mas não tem a ver com isso, não é? Tem a ver com o que a pessoa vibra, com o que a pessoa acredita, no fundo, mesmo que é. seja, principalmente inconscientemente. E há uma palavra que agora vai começar a fazer cada vez mais sentido e que é uma palavra que algumas pessoas têm alguma rejeição porque reporta-nos muito para a religião. Porque no novo paradigma, e esta fase de transição falava-se muito em pensar positivo, porque o que pensamos condiciona, e faziam-se mapas perceptuais, e apareceram livros muito importantes como O Segredo, etc., e com muito valor, porque às vezes nós temos que aprender a gatinhar para depois poder aprender a andar, para depois poder aprender a correr, não é? E eu vejo a lei da atração e todo esse trabalho que foi feito ali no início do milénio, como um gatinhar, no sentido, na direção certa. E de facto, pensar positivo é importante. E até há muitos sistemas que funcionam com decretos e com frases que têm que ser ditas todos os dias de manhã e textos que têm que se escrever 21 vezes, coisas desse género. E isso tem muito valor, não é nada não é para deitar fora todo esse trabalho. A questão é que depois aparecem pessoas muito deprimidas e muito desencantadas porque não funciona. E não funciona porque, de facto, se nós ficamos pelo mental e dizemos aqueles decretos, mas não os sentimos, e não acreditamos em nada que estamos ali a dizer, e ficamos é como rezar, mas rezar sem sentido e só porque estamos a papaguear um rezo ou uma oração que nos foi ensinada em pequeninos. Portanto, se nós fazemos a coisa só a partir do mental, não funciona, não chega. É bom, coloca lá a intenção, não é? Trabalha a intenção de, mas a intenção fica pela intenção e não se materializa. Exatamente. Então, depois, quando eu parto para o acreditar, quando eu começo a acreditar que aquilo que eu estou a dizer vai funcionar, ou vai ser assim, ou aquela oração de gratidão, eu estou mesmo a sentir esta gratidão, e quando eu agradeço, eu estou a rezar, eu estou a orar, que eu estou a pedir, no fundo, eu estou a dizer que aquilo que aconteceu foi muito bom, gostei muito, e até não me importaria que se voltasse a repetir. Por isso é que a gratidão é uma das melhores orações que se pode fazer. E recomendo que façam todos os dias. Então, quando eu agradeço, eu estou em oração e estou a sentir essa gratidão da mesma maneira que quando eu estou a visualizar qualquer coisa, ou quando eu estou a pôr o foco num projeto, ou quando eu estou a agradecer o que vai acontecer nesse dia, tudo isso já é um outro patamar. Já ajuda a ativar e a puxar para a matéria todas essas boas intenções que nós temos. E mesmo assim, às vezes as Mesmo coisas assim não acontecem. funciona. Mesmo assim não funciona. E porquê é que não funciona? Porque depois falta a fé. A fé é para lá do acreditar. Sim. A fé é termos a certeza, e para isto é preciso entrega, é preciso a rendição, que para mim foi das coisas mais difíceis quando eu percebi isto, eu tive que me render. É essa questão de que eu não controlo tudo e de que eu não sei tudo e que há alguém, algo superior a mim, muito maior sabedoria do que eu, que sabe o que é para o meu bem maior e o que é para o bem maior de todos. Sim. E quando eu tenho esta fé e quando eu me rendo a esta realidade e sei que está sempre tudo a acontecer da forma certa e que, portanto, eu acredito e faço a minha parte e depois entrego e tenho fé de que se não aconteceu foi para o meu bem. Isto E tem muito tenho a fé que ver. tenho fé que se for para o meu bem e que se for para o bem maior de todos, vai acontecer. Vai acontecer é no momento certo.
Ainda hoje eu fiz uma partilha sobre a questão do tempo. O tempo é divino. Tudo bem que aqui na Terra nós estamos a trabalhar nessa dimensão, o tempo está cá, nós estamos submetidos a ele, mas o tempo obedece à vida, não nos obedece a nós. E, Exatamente. portanto, a vida que tem um ritmo próprio, e ela é que sabe. E às vezes custa muito, porque às vezes apesar disso tudo e da fé que nós temos, às vezes o que acontece é muito difícil. E isso leva-me a um assunto que eu quero tocar, que já falámos, que íamos tocar. Um, e tu uma vez disseste uma coisa isso ficou-me muito. Tu uma vez disseste qualquer coisa como quanto mais eu me ponho ao serviço, quanto mais a minha vida é também para ajudar os outros e para inspirar os outros, maiores são as lições e maior às vezes é a carga. E isso bateu-me tão forte porque pá, caiu mesmo a ficha, isso fez-me todo o sentido. E, e acho que isso tem muito a ver com o teu processo de cancro, não é? Tu passaste muito recentemente. Se nos puderes falar um bocadinho sobre isso, como é que lidaste com isso? Com fé, com muita Ah, fé, incrível. sim, sim. Ahm, Nós temos muito aquela crença, a mente, não é? E o ego tem muito aquela crença de que há alguém que já tem muito trabalho espiritual feito, já não é suposto acontecerem coisas más, não é? Porque Certo. senão, porque é que nós estamos a ter este trabalho todo, não é? Há alguém que tem muita, que faz tantas coisas, não é? E que tem tantas ferramentas, tem que dar o exemplo. Só que muitas vezes o exemplo não é no sentido de validar as ferramentas, é no sentido de dar o exemplo de superação. E, portanto, os desafios não desaparecem, antes pelo contrário, temos costas mais largas e estamos mais capazes de fazer e de ver as tais ausências de saúde para nós podermos investigar coisas que ainda não foram vistas e coisas muito importantes. A minha situação de saúde tinha a ver com uma situação muito kármica do meu plano de vida e tinha a ver com uma situação muito kármica da minha avó. E, portanto, eu escolhi honrar a minha avó. E junto com o cancro, consegui também chegar lá, porque junto com o cancro veio uma situação familiar extremamente complexa e com muitas sincronicidades, com muitas coincidências. E que isso, para proteger os elementos da minha família, prefiro não aprofundar muito e não gostaria de ir por aí. Mas começaram a haver coisas em que eu comecei a pensar: espera, isto está a acontecer, mas com a minha mãe e com a minha avó aconteceu exatamente com a mesma idade. E começaram a haver aqui muitas pistas. E pronto, e depois há que parar para tentarmos perceber, porque as coisas, quando alguém chega a uma situação tão limite, em que a vida está mesmo posta em causa, não é só uma questão, não é? Há várias, há muitas camadas e não podemos ver as camadas todas de uma vez, porque até mesmo para o nosso bem, não é? Nós nem aguentaríamos ver as camadas todas de tudo. É tipo aquela casca de cebola, as camadas da cebola que se ouve muito falar. Então, há que ir trabalhando camada a camada e no tempo certo. E, e depois foi muito bonito, porque aconteceu tudo isso, não é? E houve uma situação limite, mas, por exemplo, teve uma consequência extremamente positiva na minha família, que estava toda um bocadinho desmembrada e de repente nós lembrámos e toda a gente se lembrou que, espera, temos que dar ali apoio. E para dar ali apoio à Ana Paula, sem querer, quando demos por nós, estávamos todos unidos. Ia passar outra vez Natais juntos, por exemplo, que era uma coisa que já não passávamos há muito tempo. Todos não, porque uma parte da família não está em Lisboa e a outra parte está mais desmembrada. E então, de repente, a família uniu-se. E isso foi muito bonito. Por outro lado, eu não sabia que tinha tantos amigos. E isso também é sempre simpático, não é? Em alturas. E não é aqueles amigos de, olha, se precisares de alguma coisa, diz. Não, eram amigos que andavam à batatada para tentar perceber quem é que me ia levar à quimioterapia naquela sessão, porque não, mas eu vou, eu já estava a contar coisas, não, mas tu vais sempre, agora desta vez deixa-me ir eu. E, portanto, eles estavam mesmo às 7h30 da manhã à minha porta, porque eu tinha que estar às 8 da manhã a tirar análises, a fazer análises. Portanto, há aqui depois outros movimentos que acontecem. E, por outro lado, ser o tal exemplo de superação.
Eu aprendi a superar o cancro com um menino de 6 anos, curiosamente, e que nunca mais me esqueci e por alguma razão aquilo ficou cá. Porque ele tinha um cancro inoperável no cérebro e ele disse sempre, oh mãe, não estejas a chorar que eu vou ficar bom, não estejas a chorar que eu vou ficar bom. Ele sossegava toda a gente. E então, sempre que ele ia fazer uma sessão de quimioterapia ou o que quer que fosse, ele dizia, oh mãe, quando eu ficar bom, nós vamos fazer uma festa para festejar eu já estar bom. E vais convidar as pessoas todas que me ajudaram a ficar bom. E então, sempre que havia uma enfermeira que ele engraçava mais e mais simpática, ele dizia: oh mãe, tens que pôr, vai lá perguntar como é que ela se chama, tens que pôr lá ela também na lista. E eu fiz textualmente isso durante o meu processo. Eu fui pondo na lista quem eram as pessoas e até visualizei o dia e tudo, que é um dia muito importante para mim, que é o dia do solstício de verão. E eu no dia 21 de junho estava a fazer a minha festa, ainda com o cabelo assim muito curtinho, e estava a fazer a minha festa com todas as pessoas que contribuíram para o meu processo de saúde. E toda a gente muito admirada, porque, mas já tiveste os resultados dos exames, mas como é que tu sabes que já podes festejar? Tudo com muito medo que eu tivesse a festejar, ainda antes de tempo. E eu disse, mas eu sei que estou bem. Eu sei que estou bem e eu sei e já recebi a informação que está tudo ok e que já posso fazer esta festa. E vai ser no dia em que eu visualizei. E aconteceu e foi uma festa maravilhosa em que eu entreguei diplomas do o melhor irmão do mundo, a melhor amiga do mundo, a melhor sobrinha do mundo e foi um momento de muita união, foi um momento muito bonito. E de celebração da vida, não é? De celebração da vida. Porque nós estamos muito habituados a celebrar e a juntar-nos em certas situações, os casamentos, os batizados, mas depois estamos muito habituados a juntar-nos nos funerais, porque a pessoa faleceu e, portanto, temos que comparecer. Não se está habituado a celebrar porque estamos vivos, não é? Porque superamos e porque temos muita vontade de dar graças por estarmos vivos. E isto as pessoas não estão habituadas, mas deviam estar habituadas mais vezes. Diariamente, devíamos sentir isso diariamente, sem dúvida. Sim, eu a partir daí todos os dias agradeço ter mais um dia de vida. É como se eu sentisse que tenho um bónus. E Sim. faço valer cada dia. E faço com que não sejam dias sem sentido. Isto estás a fazer e sem medo. Isto leva-me à próxima questão, que é, parece que estás a fazer aqui também o caminho um bocadinho oposto, que é, tu agora, com não sei quantos anos, mas estás a tirar a psicologia, estás a licenciar-te em psicologia. Sim, O que é que te fez sentir isso? Era um sonho antigo, pelo que eu sei, não é? era. Como eu na altura era muito mental e não sabia escutar a minha intuição, a psicologia surgiu-me e era o curso que eu percebi que gostava de ter tirado. Uhum. Durante muitos anos atribuí e desresponsabilizei-me, porque atribuí ao meu pai a responsabilidade de eu ter tirado gestão. Na verdade, o meu pai queria que eu fosse médica, depois eu percebi que medicina não. Houve uma pessoa de família que me dissuadiu de ir para a medicina porque eram 6 anos. Depois percebi que em parte era porque essa pessoa, ela é que gostava de ir para a medicina e, portanto, houve aqui assim uns encontros e uns desencontros. E durante muito tempo eu culpava o meu pai, por causa de agradar ao meu pai, eu não fui para a psicologia, fui para... Então, o primeiro passo foi eu perdoar-me, porque às vezes a gente lembra-se de se perdoar pelas escolhas que fez. Esquecemos de nos perdoarmos pelas escolhas que não fizemos. Eu tive que me perdoar pelas escolhas que não fiz. Esse foi o primeiro passo e foi muito importante. Foi durante um dos encontros da terapia transpessoal. Foi um momento muito, muito bonito, em que eu aí sim consegui perdoar o meu pai, porque eu tinha era que me perdoar a mim por não ter escolhido isso, porque eu podia ter confrontado o meu pai. Depois comecei a pensar, mas eu confrontei o meu pai com tantas coisas, e depois percebi que, na verdade, o que aconteceu foi que gestão para mim, eu sabia que ia fazer com uma perna às costas, como eu gostava de matemática e fazia aquilo com alguma facilidade, ir para um curso de gestão, eu sabia o que era dentro da minha zona de conforto. Uhum. Ir para a psicologia era completamente fora da minha zona de conforto. E depois, quando começaram a dizer que eu tinha que saber coisas de biologia, eu tinha feito a área C na escola, pensei, aquilo vai ser muito mais complicado, vai ser muito mais difícil. Então eu vou-me desculpar com o meu pai e vou atribuir as culpas ao meu pai de ter ido para a gestão
E foi muito bom ter ido para a gestão. E aprendi imenso e conheci imensas pessoas que ainda hoje são minhas amigas e que eu quero manter perto. E depois foi muito bom ter feito o MBA, e se não fosse o MBA, a minha vida não tinha levado, não tinha as duas filhas que tenho, por exemplo. O pai delas era meu colega, e portanto, todos os percursos são necessários, não é? Todos eles nos levam a algum sítio e de todos eles nós aprendemos alguma coisa. E finalmente agora comecei a perceber, espera, isto de repente pode acabar. E percebi que a psicologia ter ficado aqui debaixo desta desculpa de que foi o meu pai. Não, não foi o meu pai, fui eu é que não fiz essa escolha. Mas a qualquer momento nós podemos fazê-la. E, portanto, porque é que eu não hei de agora fazer finalmente? Não sei mais quanto tempo tenho, porque passamos a ver o tempo de uma maneira muito diferente. Começamos a ter consciência de que realmente o tempo é limitado. Muitas coisas que não são limitadas, o tempo é limitado. E então, o que é que eu vou fazer com este tempo que ainda tenho, com este bónus que me deram? E pronto, e estou a gostar muito, e estou no segundo ano, e tenho colegas maravilhosas, e hoje estive a jogar às cartas com as minhas colegas porque não tivemos uma aula, e portanto eu não me lembrava de jogar às cartas no bar, por acaso nem foi no bar, estávamos na esplanada a apanhar sol, e eu a pensar, meu Deus, isto é mesmo um retorno aos meus tempos de estudante, e com tudo, incluindo os jogos de cartas, portanto achei maravilhoso. E estou a gostar imenso e estou a aprender imenso. E estou a sentir cada vez mais esta divisão entre todo este mundo espiritual e este universo da intuição. Estava muito zangado, estava uma cisão muito grande com o mundo da ciência, não é? E com o mundo académico, e há aqui uma zanga muito grande entre os cientistas e os espirituais, e cada vez mais também esta nova era nos está a trazer esta reaproximação e este casamento. Fiquei a saber, por exemplo, que existe uma escola enorme de um senhor que se chama Emmons, que investiga sobre a gratidão, Sim. sobre as vantagens e sobre as competências da gratidão e o impacto que isso tem nas várias áreas. Existe uma senhora na Universidade de Coimbra que está a investigar e a fazer parte de um estudo grande a nível internacional sobre a compaixão. E sobre os benefícios da compaixão, e dividem aquilo em autocompaixão e compaixão pelos outros. É um trabalho bastante interessante e muito completo, que ainda está em curso. Felizmente os números começam a descer. Sim, o mindfulness já tem imensos estudos feitos sobre o mindfulness e a meditação e os efeitos e os impactos disso no cérebro humano e nas competências da mente. Portanto, cada vez mais as coisas estão a integrarse. Que assim faz sentido. É muito bom, sim. Nós já temos pouquinho tempo, também já estamos aqui há um bom bocado. Sim. E eu queria pedir só para me dizeres quais são os teus projetos agora, falar só muito resumidamente da comunidade do ser. Sim. Então, a comunidade do ser surgiu durante o confinamento. De repente surgiu esta ideia de que realmente cada vez mais o processo tem que ser feito com os nossos grupos, com as nossas redes de suporte. Já existia uma que se chama a Nossa Tribo, que é composta por todas as pessoas que já fizeram alguma coisa comigo e que já tiveram algum tipo de contacto, quer seja em retiros, em workshops, em consultas, e portanto foi sendo construída e já tem assim umas centenas de pessoas. Portanto, encontramos-nos quinzenalmente para continuar a praticar xamanismo e muito alinhados com os animais de poder, que de facto dentro do xamanismo é a área que eu tenho desenvolvido mais. E agora surgiu a Comunidade do Ser no dia 21 de junho de 2020, em que nós percebemos que o espaço onde eu trabalhava era um desperdício. Aquele espaço tem uma energia muito, muito bem trabalhada e já existe ali, não ao ponto daquele espaço da tribo Pataxó, mas é um espaço com uma energia muito especial. E, portanto, era um desperdício aquilo estar a servir só para mim, ainda para mais durante o confinamento. Ficámos ali sem saber muito bem o que fazer. Então surgiu a Comunidade do Ser, que é um conjunto de terapeutas, aos quais também tu pertences, e é muito bonito e é muito bom, e temos muito gosto em que tu faças parte. Então é um grupo de pessoas que
podem estar simplesmente a usufruir, paga só um valor simbólico de 10 euros para pertencer, e portanto podem usufruir de todas as atividades que são feitas. Às vezes fazemos coisas assim um bocadinho mais lúdicas, como jantares de Natal e piqueniques e coisas desse género, e passagens de ano. Outras vezes fazemos coisas com uma componente e um cariz mais terapêutico. Porquê? Porque cada pessoa que pertence à comunidade pode simplesmente usufruir ou pode ter as duas vertentes de usufruir e ser também alguém, um dos elementos da equipa ativa que está ao serviço da comunidade. São cerca de 17 terapeutas. Vamos agora, em breve, lançar o nosso site. E pronto, e também há pessoas que podem ter outro tipo de tarefas, como seja, há uma equipa, por exemplo, que anima a página e todos os dias há uma pessoa diferente da comunidade a colocar uma frase inspiradora para ir trazendo também, para divulgar determinadas Páginas, não é? Porque nós estamos nas no páginas de Instagram. Facebook e no Instagram, sim, e em breve vamos ter também o site, como já disse, e portanto são todos muito bem-vindos, é muito fácil participar, depois começam a receber todas as semanas por mail, recebem a agenda com todos, há muitas coisas online, há muitas coisas presenciais, e portanto são todos muito bem-vindos a fazer Vou, parte. vou colocar os contactos depois também aqui nas informações. Obrigada. Sim, boa. E pronto, porquê? Porque juntos é mais fácil e vai ser cada vez mais fácil nós estarmos aqui dentro deste universo protegido, onde de facto estamos todos a zelar para que estas novas terapias se possam ser postas ao serviço de todos. Cada atividade que a pessoa participa, há muitas coisas que são gratuitas para os elementos da comunidade. Quem não pertence à comunidade paga 5 euros e, portanto, não quer pagar e não quer ter esse compromisso, também podem participar, portanto, também estão abertos às pessoas de fora. Há sempre uma diferença de 5 euros, portanto, qualquer terapia que a pessoa faça, se pertence à comunidade, paga menos 5 euros do que alguém que não pertence. E, portanto, basta fazer duas coisas, ou assistir a duas palestras, ou ir a duas consultas, que já justifica a mensalidade. E que, pronto, e de qualquer forma também está a contribuir para o seu bem maior, para o bem maior de toda a comunidade e para o bem maior de todos. É um espaço de partilha muito bonito E que tem um surgiu. lema que eu adoro, que é o juntos é mais fácil, e é isso mesmo, cada vez mais nós estamos a ver isso. Então, só para terminar, porque este, portanto, esta rubrica, esta ideia nasceu da questão de sermos espelhos, todos sermos espelhos uns dos outros, e eu sei o que é que isso significa para mim, mas eu quero muito saber o que é que isso significa para ti. A lei dos quatro espelhos está sempre em funcionamento, pela negativa, pela positiva, porque este planeta é um planeta onde nós viemos aprender através dos relacionamentos. Portanto, podemos escolher ser ermitas, mas não aprendemos a mesma coisa do que se estivermos no contacto com os outros. E, portanto, o outro, sempre que me traz qualquer coisa que me desagrada, ele está-me a trazer um sintoma de algo que eu tenho para trabalhar em mim. Da mesma maneira que sempre que eu vejo alguma coisa que me desagrada no outro, eu também estou a ver ali o espelho de alguma coisa que não está a ser bem aceita ou que eu estou em negação em relação a mim e que precisa de ser trabalhada e que precisa de ser vista. Portanto, o outro pode ter esta função. Só que também pode ter a outra função, que é sempre que eu vejo alguma coisa que eu aprecio, que eu admiro no outro, pode ser uma competência, beleza, pode ser uma capacidade de transmitir, de comunicar. Quando eu admiro alguém, quando eu admiro alguma coisa, os tais role models que a gente às vezes tem na nossa vida, eu também tenho aquilo, só que eu ainda não vi isso em mim. E, portanto, o outro também me traz um espelho bastante positivo meu, basta eu estar disponível e atento. Da mesma maneira que se o outro me traz alguma coisa que já não mexe comigo, também me traz a validação de que isso já está resolvido em mim. E, portanto, eu agradeço-lhe muito, aprendo a definir limites, que também é muito bonito, e percebo que eu já consigo estar verdadeiramente numa vibração de amor, porque eu estou a agradecer o outro estar-me a criticar ou a trazer qualquer coisa que pode ser mais desconfortável, e isso significa que eu já consigo olhar para mim com essa clareza
de lhe dizer, olha, obrigada, mas isso não ressoa comigo e por muito que eu te ame, eu amo mais a mim, que esse é o princípio da vida. E então os espelhos trazem-nos este equilíbrio e esta aprendizagem. As pessoas têm muita ideia que os relacionamentos é suposto estarem na nossa vida para nos fazer felizes e na verdade eles estão na nossa vida para nos mostrar muita coisa e para nos ensinar. E quando aquela pessoa já nos ensinou o que tinha para ensinar, ou a relação evolui, ou então as pessoas afastam-se. E é assim mesmo que tem que ser. É muito importante as pessoas perceberem que o fundamental é haver sempre equilíbrio, não é? A primeira ordem do amor é o equilíbrio entre o dar e o receber. E, portanto, havendo equilíbrio, tudo flui com naturalidade e com saúde, e os espelhos são positivos e são evolutivos. Quando não, há que fazer escolhas e há que perceber que também não é por acaso, ninguém se cruza por acaso. Sem dúvida. Então, A Paula, o espelho que eu vejo em ti, agradeço muito o espelho que tu vês em mim. mesmo, olha, tão grata por partilhares tanto Quando de ti. estivemos a caminhar juntas. Quando estivemos a caminhar juntas. Opa, que engraçado, juro-te que eu estava com essa frase na cabeça e a te dizer isso, continuamos na caminhada. A sintonia tão bonita. Olha, muito, muito, muito obrigada. Mesmo assim, um beijinho muito grande, foi muito bom este bocadinho. Grata pela oportunidade. Grata Não é? eu. Estou mais habituada a ouvir as histórias dos outros, não estou tão habituada a falar da minha história, mas muito grata. Grata eu. E ainda há aí uns projetos novos que um dia destes depois vou falar sobre isso. Umas coisas Ok, novas que estão aí a borbulhar acho e, ótimo. portanto, no próximo, já agora no final de fevereiro, vai haver mais um retiro. Houve um retiro este fim de semana sobre Iluminar 2023. Vai haver ainda há algumas vagas para o retiro, para o segundo retiro, porque o primeiro encheu em 7 horas, e então tivemos que fazer uma nova data, e isso enche-me de alegria, porque é sinal que as pessoas estão mesmo com muita vontade de fazer trabalho pessoal e de se iluminar para depois poder iluminar os outros. E isso é Exatamente. muito. E se não E é isso que sabem nós onde também ir, estamos a fazer aqui. Estamos nós. é um bocadinho por aí. Se não sabem onde ir, tem a comunidade do Ser, tem o Sim, projeto Eu Sou, tem a página da Ana Paula. Procurem, são vejam. todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Muito Um grata. grande Até breve. beijinho. Até breve, minha querida. Obrigada.